Vou trazer uma notícia que está na manchete do nosso site agora, até para um comentário aqui rapidamente do Chico Alencar. O Comitê da ONU decidiu sobre aquele caso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. Está aqui, manchete do nosso site: Comitê de Direitos Humanos da ONU conclui que Lula foi vítima da parcialidade de Moro. A defesa do ex-presidente acionou a ONU em 2016. O comitê do órgão atesta que Lula sofreu com arbitrariedade, parcialidade e teve seus direitos violados. É importante essa decisão porque muito se falava, até o próprio governo, na resposta que deu à ONU, ao Comitê da ONU, dizia, não, já está resolvido porque o Supremo já declarou a parcialidade, então não há que se discutir e tal, deve ser arquivado, defender o arquivamento da apresentação do requerimento apresentado pela defesa do ex-presidente. Chico, eu queria que você falasse um pouco sobre esse caso do Moro, né? O Moro entrou na política pela Lava Jato, né? Ele fazia política na Lava Jato, saiu do magistrado para ser ministro da Justiça de Bolsonaro, saiu do governo numa tensão com Bolsonaro, foi para uma consultoria. Esse trabalho na consultoria está sendo investigado pelas relações que essa consultoria tinha diretamente com empresas que foram alvo da Lava Jato, e agora, depois de entrar para o Podemos, foi para a União Brasil, e parece que a sua candidatura à presidência mingou de fato. Como é que você vê esse histórico do Moro e desse caminho que certos setores do Brasil apostaram? Daiane, a trajetória do Moro é um desmoronamento e ela tem alguns problemas congênitos. Em primeiro lugar, é claro que cabe à Justiça, ao Ministério Público, aos órgãos de controle da sociedade averiguar denúncias de corrupção, a corrupção estrutural, larvar, sistêmica que há na sociedade brasileira, mas isso não pode ser personalizado e nem se criar a imagem de justiceiro. De novo, eu volto a essa personalização da política no Brasil. Desde o início, quando o Moro começa a ser apresentado como o grande salvador da pátria, o grande justiceiro, eu comecei a desconfiar. Em primeiro lugar, porque acho que nenhuma ação judicial, nenhuma operação judicial salva qualquer país. Nem as operações mão limpas na Itália, nem essa Lava Jato aqui no Brasil, elas têm um papel sim. Eu destaco que muita coisa no iníciozinho lá da Lava Jato veio à luz, e isso foi importante, da imbricação das grandes corporações, sobretudo das empreiteiras, com a política, financiando candidaturas, né? O velho Carlito Maia dizer que quando a esquerda começa a contar muito dinheiro já deixa de ser esquerda, né? E a gente sabe que nos corredores do poder os empreiteiros circulavam, as mineradoras, isso tem que ser mesmo lancetado, aberto. Agora, a parcialidade do Moro foi se mostrando ao longo do tempo inequívoca, né? Descarada até. Primeiro, o autocentramento, a figura dele. Depois, como o Intercept divulgou muito bem, as articulações dele com os promotores do Ministério Público, combinando quem ia ser chamado para depor, o que devia ser perguntado. Isso está errado, quer dizer, o velho devido processo legal não foi obedecido. E ele escancara de vez quando, decidindo, né, quase que de maneira monocrática, depois um tribunal lá do Rio Grande do Sul confirmou, aí é um colegiado, mas o objetivo era impedir a candidatura do Lula em 2018, estava claro isso. E isso ficou escancarado quando ele, tendo beneficiado concretamente com a sua decisão o Bolsonaro, se dispõe a ser ministro do próprio Bolsonaro. Olha, isso é de uma impropriedade. Eu acho que falta ao Moro, como é próprio de toda personalidade egóica, um mínimo de toque, de assessoria, de balanço para ver se esse era o melhor caminho. Ele tem todo direito de estar na vida pública, escolher partido, disputar eleições, mas o caminho que ele escolheu foi de desmoronamento. É um trocadilho e é uma realidade. E agora você vê,
para além da justiça brasileira, nas suas instâncias superiores, a ONU, insuspeita, né, ela consegue verificar essa parcialidade. E o Moro, olha, ele está em declínio, mal ascendeu no mundo da política, para o qual todos, sem exceção, somos chamados. Sempre que me pergunto quando eu entrei na política, eu digo quando nasci. Meu sonho é que todos os brasileiros e brasileiras tenham dentro de si essa dimensão da política, entendida como bem comum, como construção de uma sociedade igualitária, justa e fraterna, e atuação para isso. A política não é uma escolha, um gosto, né? Nem sequer como eu posso gostar de uma marca de automóvel, de visitar algum lugar ou escolher, torcer por um time de futebol. Não, é algo inerente à condição humana. Somos necessariamente gregários e, portanto, políticos. Bom, quando o Moro escolhe entrar para a política institucional, se filia a um partido, ele entra oficialmente quando abandona a toga que ele estava usando mal e vira ministro do Bolsonaro, que ele beneficiou. Já é um escândalo isso. E agora, então, você vê, ele foi para um partido para ser candidato a presidente, dali a pouco não era bem isso, aí ele mudou para o União Brasil e ontem eu li ele dizendo que talvez não seja candidato a nada. Por quê? Muita sede ao pote, muita voracidade, sem experiência, sem capacidade de diálogo, em cima do mito que ele representou de salvador da pátria, e não existe salvador da pátria. Graciliano Ramos dizia: o povo não tem amigos, o maior amigo do povo é o próprio povo organizado. Nós temos processos coletivos, políticos, definidos, programáticos, para encaminhar esse país. Espero que para tirá-lo do atoleiro, onde o próprio Moro agora se afoga, né? Foi rápida a queda.